agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a profissão do Senhor Jesus Cristo. Externar minha alegria e minha gratidão estar participando deste culto, dessa igreja. É mais uma oportunidade de estar aqui para desfrutarmos dessa maravilhosa comunhão de namorada. E aí a gente está trazendo outras para os irmãos conhecerem. Né? Os irmãos não conhecem ainda. Alguns irmãos ontem lá no sítio já conheceram o Lucas. Estava meio abusado, sempre queria dormir, e a mamãe dormir. Mas hoje ele postou tudo, ficou de olho no telão, sorria o tempo inteiro, gostou, né? Participando com o Alex, a Julinha, são amigos que Deus tem colocado no nosso caminho para nos auxiliar no nosso crescimento, né? Nós crescemos muito com a amizade dele. Eu louvo a Deus pelo pastor, pelos obreiros, por todo esse ministério. Meus queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Os irmãos que me deu um desconto, eu estou um pouco um tanto quanto cansado. Ontem à noite, quando nós estávamos ministrando lá, ministrei com muita febre, mas eu louvo a Deus, eu tenho absoluta certeza que Deus usou poderosamente a vida do pastor, orou por mim, estava ali, me deu um abraço, me amparou, orou comigo. Eu estava com medo até de desmaiar enquanto ministrava, mas Deus nos manteve de pé, nos deu graça para ministrar aquele estudo. Eu tenho certeza que Ele fará o mesmo ainda nessa noite. É apenas o versículo 8, esse capítulo 9 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que nos diz: Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Mais uma vez, Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Eu quero, dentro de uma igreja dessa, a gente se sente muito responsável, né, peso, responsabilidade, mas sempre muito feliz de compartilhar algo que talvez não fosse a mensagem que as pessoas gostassem de ouvir. Falar sobre a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo. E aí eu vim aqui buscando, né, um evangelho cristocêntrico, né? E é uma igreja que sempre busca essa centralidade do evangelho, do discurso, da comunhão, do culto. Então isso nos confere uma grande responsabilidade, mas também uma grande liberdade de anunciar aos irmãos algo a respeito da suficiência de Cristo. O apóstolo Paulo, nessa frase, Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda obra, ele anuncia à igreja cristã que em Cristo Jesus a igreja está completa. A igreja está completa. De maneira que, como cristãos em Cristo, e suas provisões plenas em nossas necessidades, não temos necessidade de nada, além de descobrir que em Cristo estamos plenamente abastecidos de tudo o que necessitamos para o crescimento na graça do Senhor Jesus Cristo. Não existe, o que eu quero dizer é que
essa ideia de que o cristão recebeu a Cristo, se tornou uma nova criatura, mas está incompleto, precisa buscar isso, aquilo, aquilo outro. Essa ideia é estranha à mensagem do Evangelho. De fato, tudo que vier para nós, toda a experiência que tivermos, todo o crescimento que obtivermos por meio da graça de Deus, já faz parte daquele projeto especialmente completo por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não há essa coisa de um cristão incompleto, defeituoso. O cristão que ele precisa é buscar crescer no conhecimento de Cristo Jesus, sua obra e suas perfeitas provisões para a nossa vida. Quando Jesus completou a sua obra redentora no Calvário, ele bradou triunfantemente, João 19:30, está consumado. A obra salvadora estava completamente feita, terminada. Nada precisava ser otorgado, acrescentado, omitido. Ela estava plena, completa. Quando Cristo veio à cruz do Calvário, ele de fato cumpriu todo o decurso de sua história. Ele está todo o decurso de sua história convergia para aquele momento em que ele se entregaria como um sacrifício perfeito a Deus para a igreja do Senhor Jesus. Eu quero apresentar para os irmãos algumas das provisões das quais nós temos em Cristo Jesus, para que os irmãos observem nas Escrituras de que em todas as áreas de nossa vida nós temos em Cristo plenitude, satisfação, de maneira que em Cristo Jesus nada nos falta. A primeira comprovação que eu quero apresentar aos irmãos está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3, que nos diz: visto como pelo seu divino poder nos tem sido dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Tudo pelo seu divino poder, visto que pelo seu divino poder nos tem sido dado, conferido, otorgado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Através do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. Observe bem, irmãos, que conhecer a Jesus Cristo irá nos fazer entender que nele temos tudo. Quanto mais o conhecemos, através do pleno conhecimento daquele que nos chamou, quanto mais o conhecemos, mais nos damos conta de que todas as nossas necessidades em Cristo Jesus já foram supridas. Deus providenciou em Cristo todos os recursos necessários para um viver santo. Da mesma forma que o seu poder nos salvou, ele também nos otorgou vitalidade para viver conforme o seu propósito. Ele nos confere poder, graça, para viver conforme o seu propósito. As coisas que conduzem à vida e à piedade incluem a obra de Cristo como sumo sacerdote, aquele que ofereceu um sacrifício perfeito, completo a Deus, que não era como os sumos sacerdotes da antiga aliança, que anualmente teriam que entrar no Santo Santo para oferecer um sacrifício ao povo. Cristo, como diz em Hebreus, entrou uma única vez na presença de Deus, no Santo dos Santos, com um sacrifício perfeito, e lá ele permanece intercedendo por nós. O divino poder é a fonte. Em Pedro, a epístola de Pedro, nós descobrimos: o divino poder é a fonte. O conhecimento completo é o canal pelo qual nós descobrimos que em Cristo todas as nossas necessidades foram supridas. Tudo que precisávamos para a vida e para a piedade, alcançamos em Cristo Jesus, através do divino poder. E a fonte de onde emana essas divinas provisões. E o canal sobre o qual estas provisões vêm até nós é por meio do conhecimento completo
e de sua obra. Outra coisa na qual eu gostaria de comprovar que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades são supridas e que nele temos plena suficiência. Está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, que nos diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Vós sois de Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós somos de Deus por meio de Cristo Jesus, no qual, através de Cristo Jesus, nós temos alcançado sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo que temos e somos vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Cristo nos torna, da parte de Deus, sabedoria na forma com que Ele manifesta a obra da salvação. Irmãos, a filosofia não pode nos conferir essa nova vida. A história nos mostra que nenhum dos recursos dos homens puderam ser suficientes para dar ao homem uma nova vida. Diante dessa necessidade que o homem se encontrava, ante a justiça que Deus estava para recair sobre ele, Deus aniquilou a sabedoria do sábio, destruiu a inteligência do entendido e mostrou em sua própria sabedoria a obra salvadora de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus, para muitos é loucura e para outros é escândalo, mas para a igreja do Senhor Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Deus nos manifesta a sua sabedoria, que para o homem é loucura, mas a sua divina sabedoria. Em Cristo, Ele nos confere justiça. Irmãos, observe bem. Em Cristo, nós temos uma nova posição diante de Deus. Uma nova posição diante de Deus. Estávamos todos no banco dos réus. Estávamos todos como culpados. Por sua própria justiça, Ele não poderia nos inocentar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a paz, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer que entenda. Todos se extraviaram, cada um seguindo o seu próprio caminho, se desviavam como ovelhas que não têm pastor. Mas Deus, como dizem Efésios, que é riquíssimo em amor, pelo seu muito amor com que nos amou, estamos nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Em Cristo Jesus, pelo seu muito amor, Ele nos justificou. De maneira que Ele paga o preço total dos nossos pecados. E não só paga o preço total, Ele assume o nosso lugar cumprindo a lei de Deus. De maneira, irmãos, que na sua vida, seus 33 anos e meio de vida santa, abnegada, Ele se nos tornou diante de Deus um representante fiel da lei. Se Ele simplesmente tivesse nascido, crescido e morrido na sexta-feira e no domingo ressuscitado, nós teríamos os nossos pecados perdoados. Estaremos perdoados, mas ainda estávamos em dívida diante da lei. Mas pela sua vida justa, cumpriu a lei por completo, e em nosso lugar, como homem, nos representou diante de Deus. O justo morrendo no lugar dos injustos, aquele que cumpriu a lei e aquele que é a manifestação da vontade de Deus, da palavra de Deus, da lei de Deus, foi no lugar daqueles que ignoravam a lei e blasfemavam a lei. De maneira que, através de sua vida santa, de sua morte vicária, de sua ressurreição triunfal, em Cristo Jesus temos o perdão dos nossos pecados e fomos justificados em sua ressurreição. Em sua ressurreição, agora Deus olha dos céus à terra e não nos vê mais em Adão, caído
caídos em seus delitos e pecados, mas nos vê em Cristo Jesus, justificados diante de Deus. Glória a Deus. Como John Bennion vivia uma vida desgraçada, cheia de temores e conflitos. Certa ocasião, desesperado, achando que estava prestes a receber o juízo de Deus sobre sua vida, lamentando muito e suplicando a graça do Altíssimo. Ele disse que olhava para os céus e Deus lhe deu uma impressão maravilhosa. Ele dizia em sua alma: na tua justiça está nos céus. O coração dele foi pacificado completamente. A minha justiça e a sua justiça estão nos céus. Deus nos olha sobre a ótica de Cristo, de sua vida de santidade, de seu sacrifício vicário, de sua ressurreição triunfal, de maneira que em Cristo Jesus nada pode nos separar do amor de Deus. Em Cristo Jesus, pode vir a tribulação, a espada, o perigo, a fome, a nudez, todas as coisas do bem investido contra nós, mas que estamos amparados, guardados, protegidos pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque temos uma nova posição de Deus. Em Cristo Jesus, nesse mesmo texto, nós alcançamos a santificação. Observe bem, irmãos, as provisões necessárias à salvação nos são otorgadas em Cristo Jesus. Primeiro, nós alcançamos em Cristo sabedoria. O Evangelho, a mensagem de sabedoria de Deus, com a qual nós não só somos salvos, mas crescemos, amadurecemos e somos aperfeiçoados para a glória de Deus. A mensagem da sabedoria de Deus. Nós alcançamos em Cristo justificação. Nós alcançamos em Cristo santificação. Nenhum de nós temos santificação pessoal. Nenhum de nós somos alcançados pela graça de Deus mediante a nossa santidade, mas mediante a fé, que é por sua causa, no dom de Deus. Não é por nossa santidade, não temos uma santidade pessoal com a qual nos achegamos a Deus, dizendo: olha, Deus, eu vivi de maneira justa e por isso eu preciso ser aceito. Toda a nossa justiça derreteu-se diante da lei e da glória de Deus. O melhor da lei olhou a cidade prometida de longe. O melhor da lei, Moisés, avistou de longe, porque ninguém entra no reino de Deus por seus próprios méritos. Entra-se no reino de Deus aqueles que nascem de novo. Quando Nicodemos dizia: porventura eu vou voltar ao ventre da minha mãe, e Jesus dizia assim: Nicodemos, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Então, em Cristo Jesus não temos santidade pessoal, mas em Cristo Jesus somos vestidos com as suas vestes de santidade. Nós somos santificados pela obra de Cristo. E a obra de Cristo, Ele nos representa de maneira que em Cristo nós somos a nação santa em nossa nova posição diante de Deus. Como nós somos representados perfeitamente por Deus, nós já governamos sobre as potestades, nós já triunfamos sobre o mal, nós já estamos nas regiões celestiais, no reino do Filho do seu amor. Em Cristo Jesus nós somos a nação santa. Nossa posição é uma outra agora. E temos a santidade de Deus. E temos a obra santificadora da graça. De maneira que por meio de sua intercessão, Ele nos santifica. Por meio de sua palavra, Ele nos santifica. Por meio da obra do Espírito Santo, Ele nos santifica. Por meio da comunhão que temos uns com os outros, Ele nos santifica. Por meio de sua graça, Ele nos santifica. Em Cristo, nós alcançamos santificação. Glória a Deus. Nesse texto, ele ainda diz que nós alcançamos a redenção. Do ponto de vista que isso faz referência a uma obra que será plenamente manifestada na nossa glorificação. De maneira que em Romanos capítulo 8, Paulo diz que a própria criação geme e está com dores de parto aguardando a manifestação dos Deus. Naquele dia, nós
sabemos que o veremos, porque seremos semelhantes a Ele. Essa obra santificadora é aquela da qual Paulo falou: quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, e exercendo as coisas que não está escrito, eu avanço aos que estão comigo. Eu prossigo para o alto pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Em Cristo Jesus, nós perseguimos alcançar aquilo para o qual fomos alcançados. Fomos alcançados para quê? Romanos capítulo 8 nos diz que o Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. A obra de Deus é que no final sejamos perfeitamente e completamente semelhantes. Não como da sua glória, mas participantes de sua glória. Co-participantes de suas virtudes, para louvor e glória de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós alcançamos a redenção. Terceiro lugar, nele, em Cristo, nossa suficiência, nós temos alcançado graça suficiente para toda e qualquer situação. Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 9, Paulo relata que foi atingido por um espinho, que ele chama de um espinho na carne, o qual ele se angustiou muito, orava a Deus, para que Deus o livrasse deste espinho. E a resposta divina para Paulo foi: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Em Cristo Jesus, nós temos graça. Aleluia. A graça que nos chamou para a salvação. A graça que nos conferiu condições de responder a esse chamado. A graça que nos aperfeiçoou através de sua obra. E a graça que nos mantém crescendo, mesmo diante de toda sorte de adversidade. Nós padecemos, nós temos muitas vezes inúmeras provisões de Deus. Aqueles que neste ano estão vivendo um ano de muitas realizações. O ano em que você nunca se sentiu tão suave. O ano em que você já está terminando julho e está dizendo: meu Deus, essa coisa está acontecendo comigo. Tanta expectativa alcançada. Se a graça de Deus deve levar você a glorificar a Deus em Deus. Mas quantos de nós, mais um ano estamos vivendo ele se aproximar e não temos alcançado a graça corrói, aonde a ferrugem consome, aonde os ladrões roubam a mina, cada vez que a mão tesouro do céu. Porque sabe que em Cristo Jesus há riquezas terríveis, há riquezas eternas, e nós somos só participantes com Cristo dessas riquezas. Em Cristo Jesus, nós somos o povo mais rico da terra. Nele temos alcançado, em último lugar, perfeição eterna. Efetuada em muitas vidas. Hebreus 10, 14, Colossenses 2, 10. Pois ele, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. É nele também que estáis aperfeiçoados. Ó irmão, sua obra perfeita e edificada alcançou para nós uma obra maravilhosa. Ontem, quando nós estávamos com os obreiros, a gente concluiu nossa reflexão pensando na expressão do Pai, antes transformar, a expressão transformar-nos, que é, o grego é metamor, de onde temos a expressão metamorfose, é a mesma expressão usada pelos evangelistas para descrever a transfiguração de Cristo. E a mesma expressão usada na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, quando ele diz que nós, com o rosto desvendados, refletimos como que pelo espelho a glória de Deus, e nessa glória somos transformados de glória em glória,
como que pelo Espírito de Deus. Este sacrifício redentor de Cristo nos conferiu a santidade, a santificação que tanto precisávamos. Em Cristo, como estamos sendo representados por Ele, já temos essa santidade perfeita. Mas em Cristo Jesus chegará o dia em que isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte com a vitória. Em Cristo Jesus, irmãos, nós temos ampla suficiência. Eu convido a igreja a confiar em Cristo Jesus perfeitamente. Desejo concluir lembrando aos irmãos, não sei se já viram isso aqui. John MacArthur, em um livro seu, ele conta um testemunho de um pastor que estava numa conferência em um outro país. E esse pastor, nessa conferência na igreja, recebeu um convite extra em um dia que ele estava livre para participar de um outro culto e pregar. O pastor daquela localidade convidou ele, por sua vez, tinha o seu compromisso na congregação, então marcou de se encontrar novamente com ele na sua casa. Aquele pastor saiu, aquele pastor foi pregar, cumpriu seu propósito, seu objetivo, seu compromisso. Quando voltou, se deixou ele frente à casa do pastor, estava com as luzes acesas, a casa foi fechada. Aquele pastor bateu muito na porta, na frente, bateu na janela. Não tinha como ligar. Rodeou a casa, foi para os fundos, bateu, vou forçar a entrada pela cozinha, não conseguiu de forma alguma. Como havia muita neve, muito frio, aquele homem começou a ficar desesperado. Lembrou que na trajetória, na casa do pastor, ele tinha passado por um posto, onde eu vi um local de atendimento. Ele disse: eu vou voltar a pé, era muito longe, vou voltar a pé e lá tentar ligar para o pastor. No caminho de volta, muito escuro, ele caiu assim. No meio da água fria, enxerga, aquele homem se levantou encharcado, frio, mais intenso que tudo. Chegou naquele posto, ligou para o pastor, foi às pressas buscar e acolhê-lo. Quando ele estava conversando, ele disse assim: por que você não entrou? E aquele homem disse assim: pastor, eu tentei de todas as formas. Ele disse: mas antes de você sair, eu pus uma chave no bolso do seu paletó. Foi interessante essa reflexão, essa história que o John MacArthur falou, porque nos leva a pensar que muitas vezes nós estamos vivendo a condição desse pastor. Temos ampla suficiência em Cristo. A gente chama desesperadamente de buscar a Cristo. Em Cristo Jesus temos tudo o que precisamos. Em Cristo Jesus temos tudo o que precisamos. Recorra a Ele, descanse nele, que Ele seja amplamente suficiente para você, de tal forma que você possa cantar como Paulo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.